Eu quero começar perguntando para você uma coisa. Você constrói uma vida para você baseada em você ou em função das pessoas ao seu redor? Você já se questionou isso alguma vez? Pensa nisso. Olha só, gente, você precisa começar a construir a sua vida. Se você fez isso a vida inteira, fez tudo baseado em outras pessoas, nos filhos, no marido ou no namorado, você precisa começar a sua vida pensando em você, tá, gente? Porque, gente, você precisa ter outros pilares na sua vida. Quando você tem dois únicos pilares, por exemplo, os seus filhos e o seu marido, aí seus filhos formam, vão embora, aí seu marido às vezes vai embora também, ou morre, acontece algum desentendimento, você fica sem chão, né? E aquele bloco gigante cai, desaba, você desaba. Então a sua vida precisa de outros pilares. Quais seriam esses outros pilares, Carol? Seriam amigos, seriam projetos de vida, seriam trabalho, seriam sonhos, seriam trabalhos voluntários, que isso é importante pra gente também, tá, gente? Quando a gente foca somente nos nossos problemas, a gente acha que a gente é a pessoa mais amaldiçoada do mundo, mas quando a gente se propõe a ajudar outras pessoas, a gente percebe que a nossa vida é incrível, é maravilhosa e as coisas ficam mais leves também, tá? Então, a gente precisa desses outros pilares, porque quando um falhar, você continua em pé. Então, e tem muitas pessoas que não fazem isso. Os pilares que sustentam ela, às vezes, são só os filhos, ou só o marido, ou só o filho e marido. E aí, quando falha um deles ou falha os dois, essa pessoa desmonta, né? Desmorona. Então, gente, é preciso você encontrar outras coisas que deem sentido na sua vida também, tá? Ela não pode ser focada só em uma coisa, tá? Principalmente em você. Ela tem que ser focada nesse seu fortalecimento aí. Então, tudo parte de você, tá? Tudo na sua vida e não no outro. Porque você colocar a sua felicidade na mão do outro, colocar a sua alegria na mão do outro, os seus sonhos na mão da outra pessoa, gente, isso não é justo nem com o outro e nem com você. Porque isso é um fardo que fica pesado demais para o outro sustentar, tá? E muitas vezes os relacionamentos não dão certo por isso também. Os relacionamentos que eu falo é às vezes de mãe e filho, relacionamento de trabalho ou relacionamento amoroso, quando a gente aposta tudo naquela pessoa, quando você projeta os seus sonhos naquela pessoa. Isso é um fardo pesado demais para outra pessoa carregar, né? E você se anula. E você só vai ser alguém que as pessoas vão enxergar quando você se dá valor, quando você se cuida, né? E se você se anula, você começa a se tornar invisível. Por mais que você faça tudo pelo outro. Quantas e quantas pessoas não queixam disso? Ah, eu faço tudo por todo mundo, ninguém me enxerga, ninguém olha pra mim, ninguém me elogia, ninguém fala nada. Por quê? Porque você é como você está se colocando na sua vida pra você. Eu não sou um ser importante. Qual informação que eu estou transmitindo para o outro? Ah, você não é um ser importante. É essa leitura que você não precisa nem... Opa, não precisa de eu estar usando isso aqui, gente. É essa leitura que você não precisa nem estar dizendo, mas o outro está fazendo, né? Nós somos seres de energia, a gente sente a energia do outro. Quando você chega perto de uma pessoa que se respeita, que se cuida, o seu tratamento com essa pessoa é diferente. Não é? Involuntariamente você tem uma atitude respeitosa com essa pessoa, tá? Então, e uma outra questão, agora voltando bem para esse tema da live, né, gente? Abandone o que não te faz bem. É o seguinte, você pode escolher deixar alguém, gente, apesar de querer essa pessoa, tá? Então, assim, você pode deixar o outro querendo o outro. Porque, gente, na verdade, o que te preocupa, né? Às vezes você sabe que aquele relacionamento não é legal, não é saudável, não te nutre, mas você não deixa. Por quê? Porque você quer uma segurança de que você não vai sofrer, né? A gente tem medo do sofrimento e às vezes a gente aceita coisas assim lastimáveis com medo de sofrer, né? A gente fica ali, permanece numa zona de conforto que não é confortável de maneira nenhuma, mas você já acostumou com aquilo e aí
você, né, acaba sujeitando coisas que não te trazem crescimento. Muito pelo contrário, né, só te diminuem, te entristecem. Então a gente precisa deixar isso, tá, gente? Essa preocupação de, eu não vou fazer isso porque senão eu vou sofrer. Gente, não existe essa possibilidade, tá? De você não sofrer, porque toda e qualquer decisão que a gente precisa tomar, às vezes uma mudança na nossa vida, isso pode gerar uma certa dor, sim. Mas a gente não precisa ter medo disso, não, porque o crescimento é assim mesmo. Isso faz parte do processo de crescimento, tá? E aí as pessoas ficam querendo evitar isso e vivem uma vida sem qualidade por décadas. Por décadas, né? Então, você às vezes pode ter deixado de gostar de uma pessoa que você convive, você tem total conhecimento disso, você sabe que essa relação é tóxica, que essa é uma pessoa que destrói a sua autoestima, né? Essa é uma pessoa que te rebaixa. E aí você tem medo de largar essa pessoa porque você vai sofrer, né? Você não pensa isso? E você esquece que o que você já está vivendo já é algo pesado demais, já é algo que não te faz bem, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a gente não precisa deixar de gostar do outro para largar o outro, não, tá, gente? A gente precisa entender que mesmo que isso doa, a gente dá conta dessa dor, tá? Se vier a saudade, gente, se ocupa de outras coisas. Eu larguei fulano, agora eu tô morrendo de saudade. E esquece todo aquele sofrimento, por isso que às vezes tem muitas mulheres que voltam atrás, até homens também, né? Aquela relação que era doentia, era tóxica, era abusiva, e a pessoa às vezes acaba voltando. Isso mesmo, Cintia, amor próprio, né? A gente precisa alimentar essa questão do amor próprio. Entenda que esse processo de aceitar tudo, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu gosto dele, a pessoa sofre abuso no relacionamento, né, a violência doméstica, é uma pessoa que só põe a outra pessoa para baixo, não apoia em nada, não interessa em nada que essa pessoa faça, tudo que ela fala, essa pessoa invalida, coloca essa pessoa para baixo, e ela continua vivendo aquilo ali, com medo de sofrer. Só que ela não está tendo consciência que o que ela já está passando já é um sofrimento. Agora, o que você tem que fazer? É você colocar na balança. Viver essa relação doentia, tóxica, dói mais ou se separar dói mais? Você precisa pôr isso na balança, né? Porque a gente, às vezes, aprende a viver aprisionado. Aprende a viver aquilo ali e acha que aquilo é normal, só que não é. Nós temos direito de escolha, nós viemos para ser felizes, Deus não criou ninguém para sofrer, tá? Se você aprendeu isso, olha, descria isso aí da sua mente, porque isso não é verdade. Deus é um ser de puro amor. Como ele criou um filho dele para sofrer? Se você vive um sofrimento hoje, você não está vivendo segundo as ordens divinas, segundo o que ele preparou para você. Ele preparou para você um banquete de alegria, de abundância, sabe? De momentos incríveis, de coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Só que de repente você vive uma situação, um relacionamento que te suga tanto, que é tão tóxico, que você não consegue aproveitar nada. Você não consegue viver abundância, você vive só escassez, porque é essa energia que você emite. E é isso que você atrai. Então a gente precisa enxergar essas coisas, tá? Para que a nossa vida caminhe, flua. Não só no sentido de medo de sofrer. Gente, sofrimento, a gente vive com, né? A gente passa por tantas coisas e você já passou por tantas coisas e superou. E aí, de repente, você abriu mão da sua felicidade com medo de sofrer. Olha que coisa redundante. Não é feliz, mas tem medo de sofrer, né? Então, assim, tem medo de tomar uma decisão e sofrer. Então é preciso você enxergar até que ponto aquilo ali, sabe, te prejudica, aquilo ali tirou o brilho dos seus olhos, aquilo ali bloqueou seus sonhos, aquilo ali está impedindo você de seguir em frente. Essa situação que você vive te impede de ser um ser humano melhor, porque a gente só tem a oferecer o que a gente tem dentro da gente.
E se você não se nutre, por isso eu falo muito dessa questão da gente se nutrir, a gente ter um relacionamento que nutre a gente vai ter muito pouco para oferecer. Você sozinha cuida muito melhor de si mesma do que quando você tem alguém, quando você tem uma âncora que te puxa para baixo e não permite você avançar. Você quer, sabe, respirar e você não consegue porque tem uma âncora te puxando pro fundo. Então, essas coisas, a gente precisa ter atitudes corajosas na nossa vida, né? Pra gente, e depois que a gente toma a decisão, gente, eu tô falando isso para as pessoas que estão vivendo isso, é claro, né? E a gente às vezes fica assim, mas eu gosto, fica esperando não gostar mais da pessoa pra largar, pra ser feliz, para se descobrir, para viver seu propósito, para ter sorriso no rosto, para ter sonhos, para ter coragem de correr atrás das coisas, sem ter uma âncora te puxando para baixo, você sentindo a liberdade de poder voar, né? Que todos nós viemos aqui para alçar grandes voos. E aí você, de repente, uma pessoa com extremo potencial, extremamente inteligente, maravilhosa, um ser único, que veio para a abundância e fica aí, vivendo na escassez, na tristeza, se lamentando o tempo todo, fazendo o quê? Gerando mais essa energia da insatisfação, da tristeza, da amargura na sua vida. Porque contra a energia a gente não tem como lutar, gente. Não tem como você plantar morango e colher milho. Se você vive no sofrimento, na amargura, você vai atrair mais disso para você, mesmo você não querendo. Por isso que você tem que mudar o seu foco. E se tiver alguma situação impedindo você mudar o seu foco, você tem total direito de escolher algo diferente para você. De você mudar o rumo da sua história. Porque a cada dia que você vive nessa situação, você está gastando a sua existência aqui. Você está desperdiçando oportunidades de ser feliz, de evoluir, de contribuir, de crescer. Então isso tem que ficar muito claro para você, não só no sentido seu, mas no seu sentido assim de dar sentido para você estar aqui, viva. Você está viva para ser feliz. Isso tem que ficar muito, muito, muito claro na sua cabeça. E muitas pessoas esquecem disso. Muitas pessoas acham que não, é normal sofrer, é normal estar triste, é normal não dar certo. Não, não é. Se você não virar essa chave, você vai passar a sua vida inteira triste e contribuindo muito pouco com as pessoas ao seu redor. Né? Porque de onde você vai tirar alegria para você transmitir para outras pessoas? Né, gente? Então a gente só vai doar para o outro o que a gente tem dentro da gente. Então isso tem que ficar muito claro para você, para essa chave virar, entendeu? E você tomar atitudes que precisam ser tomadas. Que às vezes você fica ali esperando o dia X, o dia não sei o que, esperando tal situação, e quando você vê, passou meses, anos, décadas, e você tá naquilo ali. Né? Você tá ali dentro, tá na profundeza, submersa com uma âncora que não te deixa enxergar nada, né? Não te deixa viver nada, não te deixa respirar, tá? Então essas questões são muito delicadas porque elas envolvem o amor próprio, né? E às vezes você entrou num relacionamento, numa situação que te sugou isso, aí você não acha que você merece, não acha que você é capaz, seu amor próprio tá tão fragilizado que você não tem forças, mas começa alimentando o seu amor próprio, ele é a chave de todas as portas que você precisa abrir, tá? Isso mesmo, Cíntia, o tempo passa e a pessoa infeliz por, né, décadas infeliz às vezes, a vida inteira, né, vivendo essa infelicidade. Então isso é muito importante, vocês enxergar isso, tá? Não adianta a gente querer procurar soluções fáceis na vida não, gente, sem sofrimento. Então, assim, porque isso raramente existe. Porque qualquer escolha que a gente vai fazer na nossa vida, ela vai tirar a gente da zona de conforto. E a gente sair da zona de conforto gera sofrimento, né? Só que a gente tem que encarar isso com leveza.
Você tem que encarar isso como é um passo que eu preciso dar para mim, me libertar, para eu me sentir uma pessoa melhor, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu vir aproveitar o que está aí reservado para mim. A felicidade, a abundância, o amor, entendeu? Você entrar nesse ciclo aí. Senão você não entra, tá? Então pensa nisso, faz essa pergunta para você, tá? Dói mais eu ficar nessa relação que me faz sofrer, que me gera dor, né? Ou você vai conseguir, você só vai conseguir resolver quando você conseguir responder isso. Qual que dói mais? Sair dessa relação ruim ou você se separar? Ou você deixar esse relacionamento que você tá vivendo?